E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, a base de quase tudo que a gente faz no mundo digital, mas que na maioria das vezes passa totalmente batido: os bancos de dados. Eles são tipo a fundação invisível que segura o nosso dia a dia conectado. Já pararam para pensar o que acontece de verdade quando a gente curte uma foto, compra alguma coisa pela internet ou dá play num filme? Pois é, por trás de cada um desses cliques tem um sistema super organizado trabalhando. A resposta para essa pergunta é o que vai nos ajudar a entender como a informação se move e basicamente como o mundo de hoje funciona. Então, vamos lá, vamos desvendar isso. Para começar, vamos usar uma analogia bem simples, mas que é, muito poderosa. A gente vai imaginar um escritório antigo, bem antes dos computadores, para sacar a lógica por trás de um banco de dados. É quase uma viagem no tempo que vai deixar tudo mais claro, pode acreditar. Pensa naquele arquivo de metal, sabe? Aquele grandão, pesado. Então, esse armário é o nosso banco de dados. Ele é o lugar principal, o repositório central onde a gente guarda absolutamente tudo. Ok, dentro desse arquivo a gente tem aquelas pastas suspensas, cada uma com uma etiquetinha: clientes, produtos, vendas. Essas pastas são as nossas tabelas. Elas servem para agrupar dados do mesmo tipo. Agora, se a gente abre uma dessas pastas, o que a gente encontra? Várias fichas de papel individuais. Cada ficha com os dados de uma única pessoa ou de um único produto. Essa ficha, então, é um registro, ou, como a gente chama, uma linha na nossa tabela digital. E para fechar a nossa analogia, cada espacinho em branco para preencher na ficha, tipo nome, endereço, telefone, é um campo. É a menor partezinha da informação que a gente tem. Trazendo essa ideia toda para o nosso mundo digital, a ligação fica bem óbvia, né? O arquivo de metal vira o banco de dados, as pastas, as tabelas. Mas o ponto mais importante aqui é sacar que essa organização toda, super rigorosa, não é à toa. É justamente essa estrutura que permite que um computador encontre uma informaçãozinha específica no meio de milhões de outras em uma fração de segundo. Ou seja, a eficiência vem toda dessa organização. Beleza. Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos dar o próximo passo e ver como essa engrenagem toda funciona. Porque um banco de dados não é só um lugar para guardar coisas. Não. Ele é um ecossistema vivo, dinâmico, com várias peças trabalhando juntas para dar vida aos dados. E esse ecossistema se apoia em 4 pilares principais: a base de dados mesmo, que é o armazenamento físico, um sistema que gerencia tudo isso, o SGBD, uma linguagem para conversar com ele, o famoso SQL, e as ferramentas que ajudam a gente a administrar tudo isso. O SGBD, bom, ele é o cérebro de toda a operação. Pensa nele como se fosse um bibliotecário super eficiente e bem rigoroso. Ele não só organiza tudo no lugar certo, mas também controla quem pode pegar cada informação, garante que duas pessoas não mexam na mesma coisa ao mesmo tempo e, claro, garante que todas as regras sejam seguidas à risca. E como é que a gente faz um pedido para esse bibliotecário? Usando uma linguagem chamada SQL. E calma, não precisa se assustar, não é um código super complexo não. É uma linguagem declarativa. A gente simplesmente diz o que quer, tipo, selecione o nome da tabela de clientes. Simples assim, direto e muito poderoso. Uma das maiores revoluções nesse mundo todo foi a criação do modelo relacional, lá nos anos 70. A ideia aqui foi simplesmente genial. As tabelas podem se relacionar, se conectar. Então, em vez de repetir o endereço de um cliente em toda a santa compra que ele faz, a gente só conecta a tabela de compras com a tabela de clientes. Isso evita que a informação fique duplicada e cria uma teia de dados super conectada e inteligente. Mas, nem sempre foi assim, tá? O jeito como a gente guarda dados passou por uma evolução fascinante. Vamos fazer uma viagem bem rápida no tempo para entender essa jornada toda. Tudo começou com um papel, lá nos anos 50. Nos anos 60, a gente passou para as fitas magnéticas, que eram bem lentas porque, precisava ler tudo em sequência. A grande virada mesmo veio nos anos 70, com o modelo relacional do Edgar Code. E hoje? Hoje a gente vive na era da nuvem e de modelos novos como os NoSQL. Diferente dos relacionais, que são mais rígidos, tipo o nosso arquivo de metal, os bancos NoSQL são mais flexíveis. Foram feitos para lidar com a variedade imensa de dados que a internet gera, como posts de redes sociais, fotos, vídeos. Ok, chegamos numa dúvida que é super comum, principalmente para quem está começando um negócio ou um projeto. Ué, por que não usar só uma planilha?
A resposta, na verdade, está nas limitações dela. A diferença fica gritante quando a gente compara ponto a ponto. Planilhas são ótimas para cálculos rápidos, mas começam a sofrer, a ficar lentas com muito dado. A integridade é manual, o que quer dizer que é muito fácil alguém cometer um erro de digitação ali, e o acesso de várias pessoas ao mesmo tempo. É um pesadelo, vira uma bagunça. Já um banco de dados, por outro lado, foi construído para resolver justamente esses problemas. Escala, integridade, acesso simultâneo e uma segurança muito mais robusta. E quando a gente fala em escala, a gente está falando disso aqui, bilhões. Um banco de dados relacional é feito para lidar com bilhões de registros de um jeito super eficiente. É algo que faria qualquer planilha se ela simplesmente travar e desistir da vida. Então o ponto central é esse aqui. Entender de banco de dados importa, e muito, porque eles garantem que a informação que a gente tem é confiável. Eles garantem que o sistema pode crescer sem ficar lento, que os dados importantes estão seguros e que equipes inteiras podem trabalhar juntas sem dar conflito. São os pilares de uma gestão de informação profissional de verdade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se os dados são mesmo o novo petróleo, o recurso mais valioso da nossa era, então sistemas que guardam, organizam e protegem esses dados, os bancos de dados, são, na verdade, os motores que vão mover a inovação do futuro. O que será que vem pela frente, hein? A pergunta fica no ar.